reivindicaram essa parada. Quando tem jogos de eliminatórias, data FIFA, ou amistosos mesmo, mundo afora. Porque sempre aconteceu no Brasil o seguinte: tinha convocação e os campeonatos permaneciam e os clubes ficavam desfalcados. E agora, com essa enxurrada de jogadores sul-americanos, de fora do país, e também a gente tem no Brasil, onde a gente fez até uma conta na arquibancada acústica, se não me engano, deu 11 treinadores na Série A que são de fora do país também. Então tá tudo muito diferente de um tempo atrás, vamos colocar aí de 10, 15 anos atrás. E aqui o que aconteceu? Os clubes reivindicaram, a CBF conseguiu colocar um calendário que pudesse parar as competições para os jogadores saírem de seus clubes e defender as seleções. E esse número é impressionante, esse número dessa vez. Só de clubes da Série A, só tem 3 clubes que não tiveram jogadores convocados. O América Mineiro, o Cruzeiro e o Cuiabá. Os demais todos tiveram. Claro que a gente tem que ponderar que a seleção sub-23 tem vários jogadores também do futebol brasileiro que foi convocado, além da seleção principal do Fernando Diniz, e todas as seleções sul-americanas que começam a disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo 2026, que vai ser, né, sediada por Estados Unidos, México e Canadá. E são 47 jogadores convocados. É muita coisa. Então, tem que parar realmente o campeonato. E como tu disse, o Bragantino deu 5 dias de folga, o Grêmio, o Flamengo, o Fluminense deu 4, o Internacional deu 2, retomam os treinamentos para a semana que vem. Mas é grande mesmo o número de jogadores e essa parada era extremamente necessária. E as eliminatórias que nos, né, cercam aqui, a Sul-Americana, tem a primeira rodada já amanhã e dá para dizer o seguinte: o grande destaque dessas eliminatórias, quem vai ser? A Argentina, de Lionel Messi, atual campeão mundial, última Copa do Mundo, e vai enfrentar no Monumental de Nunes, lá com 85 mil pessoas, a seleção do Equador. Vai ser um confronto Lionel Messi contra Éner Valencia do Internacional, vai jogar na Argentina. E o Brasil vai ser, porque assim, ó, antigamente tu era campeão mundial, ganhei a Copa do Mundo, tu já tinha vaga garantida na próxima Copa. E agora não é mais assim. Por isso que a Argentina está disputando as eliminatórias, senão nem precisaria. Mas agora tem que disputar igual. E o Brasil, na era Fernando Diniz, ontem nós comentávamos também na arquibancada essa questão treinador da seleção brasileira. Fernando Diniz vai ter um contrato tampão, né? Segundo a CBF. Sim. O Carlos Ancelotti do Real Madrid está contratado, mas ele não menciona lá nada na Espanha, não fala do assunto. E o Fernando Diniz vai começar o trabalho novo, com mais jogadores do futebol brasileiro, tentando fazer uma reformulação, digamos, da seleção, até porque ainda tem 3 anos, né, para a Copa do Mundo. Mas eu torço particularmente o seguinte: que o Fernando Diniz se dê bem na seleção brasileira e o presidente da CBF, seus pares, desistam do Carlos Ancelotti. Eu sou a favor de um treinador brasileiro. E o Fernando Diniz é um cara novo, um cara que tem ideias boas de futebol, por que não seguir, né, à frente da seleção? Claro que vai depender, obviamente, de resultados. Ele vai ter que ir bem já nesse jogo contra a Bolívia, no Mangueirão, vai ser bem, o Mangueirão foi todo reformado, gastaram 280 milhões lá, o governo do Pará, para reformar o estádio Mangueirão, e esse jogo vai ser sexta-feira, às 9h45 da noite, contra a Bolívia, e na terça-feira, a seleção brasileira vai até Lima, no Peru, para enfrentar a seleção peruana pela segunda rodada. E depois, na sequência ainda deste ano de 2023, o Brasil vai enfrentar ainda a Venezuela, na Arena Pantanal, que vai ser lá em outubro. A gente vai ter outra parada data FIFA. E depois o Brasil enfrenta a seleção uruguaia, lá no Estádio Centenário, em Montevidéu, ainda no mês de outubro. Aí, a terceira rodada pro Brasil, porque assim, ó, a gente coloca a rodada a cada 2 jogos, né? Mas aí vamos colocar a quinta rodada, o Brasil vai enfrentar a Colômbia ainda esse ano, e depois, para fechar, a Argentina aqui no Brasil. Serão 6 jogos de eliminatórias neste ano, um total que faz, né, 18 jogos uma seleção faz essas eliminatórias. E nós vamos estar acompanhando tudo isso para ver como é que vai sair essa seleção nova aí do Fernando Diniz. Tem uns nomes antigos, né, como o Neymar mesmo foi convocado, mas é o melhor jogador do futebol brasileiro, mas está machucado, não se sabe se vai para o jogo. Entre outros jogadores, o jogador do Fluminense, mesmo o time do Fernando Diniz, o Nino zagueiro, o André volante. Então vai ter algumas atrações diferentes a seleção brasileira do que do tempo do Tite. Fábio, falando de dupla Grenal, o Inter se reapresentou ontem já. O Inter vai ter 8 treinamentos com o Eduardo Cudê até o jogo contra o São Paulo. E um jogo que
a direção do Internacional está mobilizando a torcida para fazer um clima de decisão nesse jogo contra o São Paulo. Por quê? Porque o Inter tem 10 jogos no Campeonato Brasileiro, sem vitória, com 6 empates e 4 derrotas, figura na 14ª colocação e precisa reagir logo. Porque o calendário do Inter é um calendário duro, porque tem o São Paulo, que vai tentar colocar o máximo de titulares, mas tem muitos jogadores nas seleções, no caso de Rocher, de Valência, Arangues, que talvez não cheguem a tempo para disputar contra o São Paulo, porque é um dia só de diferença. Mas o que tenta a direção internacional? Mobilizar a torcida. O torcedor fazendo o check-in lá, eu vou pro jogo, pode levar um acompanhante sem custo nenhum. Porque a média de público do Internacional nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro foi entre 21 mil e 22 mil torcedores. É uma média baixa. E o Inter pretende colocar de 35 mil a 40 mil nesse jogo contra o São Paulo para retomar as vitórias. Porque depois disso, o que vai acontecer com o Internacional? Ele vai sair para jogar contra o Atlético Paranaense e aí tem um jogo depois com o Atlético Mineiro no Beira-Rio, mas esse jogo com o Atlético Mineiro vai ser em meio à disputa com o Fluminense pela Libertadores. E provavelmente o que vai acontecer? Um time misto ou reserva. Então né, um jogo duríssimo com o São Paulo, porque o São Paulo foi o único time do futebol brasileiro que não deu folga para os jogadores. Isso eu acho em resposta à eliminação na Copa Sul-Americana. E depois tem o Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Então é a sequência dura. E ainda, depois do confronto contra o Fluminense, para saber se o Inter vai estar ou não na final da Libertadores, tem o Clássico Grenal no Beira-Rio. Então não tem jogo fácil no brasileiro, nunca tem, ainda mais no segundo turno, onde tudo se define. E o Grêmio se reapresenta na sexta-feira, à tarde, e aí preparação para o jogo contra o Bragantino. O Grêmio vai ter 3 jogos contra Paulistas. Bragantino na outra quinta-feira, lá em Bragança Paulista. O Corinthians na segunda-feira, o jogo atrasado. Esse jogo que é lá do primeiro turno. E depois o Palmeiras na Arena, também na sequência do Campeonato Brasileiro. E o Renato, o que pretende? Contar com os jogadores também que estão em seleção, caso de Vijaçante e Carbajo, se chegarão a tempo. Tem jogadores também na seleção Sub-23, que é o caso do Gabriel Grando e do Bitelo. Também ver se a logística vai dar para chegar a tempo de desembarcar em São Paulo e ir até Bragança Paulista para enfrentar o Bragantino. Mas se conseguir isso, o Renato provavelmente vai ter a manutenção de um time, ou quase a manutenção de um time que enfrentou tanto o Cruzeiro quanto o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, essa nova formatação do Grêmio, que joga sem extremas, que joga sem ponteiros. E o Renato pediu tanto, porque o futebol é tão dinâmico, acontecem as coisas tão rápido, que o Renato ia para a entrevista coletiva e dizia: eu preciso de pontas, todo mundo tem pontas, senão o Grêmio não vai disputar nada. Hoje, o Renato joga sem pontas. É impressionante o que acontece, né? Então, conseguiu fazer lá o plano C, plano D, como ele diz, e deu resultado. E eu acho que vai ser por aí a manutenção do time, dependendo dessas questões de convocação para o jogo contra o Bragantino na retomada do Campeonato Brasileiro. É brabo, Flávio Torino. É brabo. Eu me lembro dos pontas, né? Valdomiro, Lula na direita e na esquerda, né? Era um negócio que não tem mais hoje, né? Hoje a gente não usa mais o termo ponteiro direito e ponteiro esquerdo. A gente usa o termo extremas, jogador de beirada. Mas é uma formatação muito parecida com antigamente, que se jogava como? Se jogava num 4-3-3. 2 laterais, 2 zagueiros. Aí se jogava assim, antigamente. O termo que se usava. Se jogava com centro médio, que é o volante hoje se joga com 2. Centro médio, meia direita, meia esquerda. Ponta direita, centroavante, ponta esquerda. Era assim o futebol antigamente. O Internacional na década de 70 mesmo, que foi tricampeão brasileiro, era assim que jogava e era o timaço, né, da década. E entre outros tantos, né, do futebol brasileiro. Mas depois foi mudando a concepção e antigamente a questão física não era tão preponderante como é hoje, então mudou, né? É natural mudar, né? Os tempos modernos, mas hoje tem muito time que joga com 2 de beirada, tanto pela esquerda para a direita, e dá para fazer um comparativo com antigamente, certamente.